Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, é o novo presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aqui da Câmara. Ex-ministro do Trabalho, ele conhece bem os desafios dessa área e, nesse momento, enfrenta um problema muito grande com a perda de validade da medida provisória que regulamentou a reforma trabalhista. Vamos ouvir o deputado Ronaldo Nogueira e saber dele quais serão as prioridades frente a uma comissão estratégica neste momento, em que tanto se fala da retomada do emprego e da modernização das relações de trabalho. Então, antes de mais nada, parabéns pela sua chegada à presidência dessa comissão, como eu disse, estratégica nesse momento. Quais seriam, além, naturalmente, da questão da caducidade daquela medida provisória, que ia regulamentar, né? Chegou a regulamentar, mas aí ela não foi apreciada, não foi aprovada e aí ela caducou. Diante desse problema, que é um problema enorme para o governo nesse instante. Veja bem, primeiro a Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos é uma comissão muito importante na Câmara dos Deputados, porque trata de temas que dizem respeito não somente às relações de trabalho, mas serviços públicos, administração pública. E liderar um plenário onde é composto por deputados líderes, cada deputado é uma instituição porque representa uma parcela da sociedade, e nós temos ali, inclusive, ex-ministros de Estado que compõem a comissão. Então, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, em que é uma honra. Nós pretendemos, frente à comissão, manter o legado da modernização da legislação trabalhista, que foi fundamentado em 3 eixos fundamentais: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Os resultados efetivos da modernização trabalhista são mostrados em números: trabalhador com direitos protegidos e a geração de emprego volta ao Brasil. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Durante o ano de 2015, fechou no Brasil mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Depois da efetivação da lei, nós celebramos o retorno do emprego. Janeiro de 2018 foi o melhor janeiro desde 2012. Fevereiro e março de 2018 foi o melhor período nos últimos 5 anos. Então, a retomada do emprego é uma realidade hoje no Brasil, e isso graças à modernização da legislação trabalhista, porque o empregador não precisa mais ter medo de contratar. Agora, essa caducidade da medida provisória que regulamentou a reforma trabalhista está dando uma dor de cabeça fantástica ao atual governo, porque era um mecanismo de, vamos dizer assim, de abrandamento dos pontos mais drásticos da reforma. O que fazer nesse momento, deputado? Do ponto de vista, eu falo, emergencial. Veja bem, primeiro eu vejo como um exagero dizer que apenas esses 5 pontos que não foram deliberados pela medida provisória vêm a contaminar toda a legislação. Porque foram aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 117 dispositivos. 117 dispositivos, e o principal objetivo buscado era dar força de lei para os acordos coletivos de trabalho. E ali que está a segurança jurídica, porque lá no dia 22 de dezembro de 2016, quando no Palácio do Planalto celebrávamos aquele momento de concertação, onde representantes das principais sindicais do Brasil utilizaram da palavra, e representantes de empregadores também utilizaram a palavra, ali era o pontapé inicial para atualizar a legislação trabalhista, modernizar e proporcionar um ambiente para a geração de emprego. O vice-presidente da Mitsubishi disse que, a partir da modernização da legislação trabalhista, o Brasil se tornou no melhor ambiente para investimentos,
para negócios na América Latina. O presidente da General Motors para a América Latina anunciou investimento de mais de 5 bilhões de reais para 2018 e 2019. Era um setor, o setor automobilístico e outros setores que estavam trabalhando com jornada reduzida, a partir da lei voltaram a contratar, inclusive trabalhando em 3 turnos. Deputado, mudando um bocadinho o foco, porque a comissão é ampla, né? Ela é um guarda-chuva grande, pega também toda essa parte da administração federal. O que fazer, deputado, nesse momento em que também se reivindica muito o ordenamento dessa legislação relacionada à administração pública que anda tão solta, tão esparsa? A Lei Complementar 95 de 1998 definiu a necessidade de consolidação de todas as leis do Brasil. E você veja de CLT para o serviço público, né? Grosso modo. Isso mesmo, veja bem. O Poder Legislativo, na realidade, está em mora legislativa no que diz respeito a essa consolidação. Nós pretendemos, frente à Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, foi aprovado um requerimento onde nós haveremos de realizar debates, audiências públicas para debater esse tema. Nós pretendemos, até início de setembro, oferecer para o Brasil uma proposta de uma legislação que trate desse tema, que é um tema tão importante, onde nós possamos ter, numa única lei, toda a legislação consolidada. Consolidar a legislação não é alterar a existente, é consolidar. É organizar essa legislação. Organizar. É proporcionar ao cidadão que ele tenha facilidade de acesso à legislação. Acesso à legislação, conhecer a legislação é um princípio fundamental para a cidadania. E o senhor pretende, por exemplo, formar uma comissão que ofereça logo um pré-projeto, um anteprojeto de consolidação dessa legislação? Nós vamos realizar audiências públicas e criar uma comissão para que essa comissão apresente um anteprojeto para ser debatido no âmbito legislativo. Deputado, um outro aspecto também que é muito reivindicado é a questão da modernização das relações de trabalho e a modernização do próprio serviço público como um todo. Muita gente diz, mas é uma máquina muito emperrada, a burocracia domina tudo, etc, etc. A comissão pretende entrar também um pouco por aí? A atualização e a modernização, ela é inerente do ser humano. O ser humano, ele está sempre buscando atualizar-se, modernizar-se, porque isso traz para si a própria satisfação. Isso faz parte da própria existência do ser humano. E o serviço público, ele precisa também ser atualizado e modernizado. Quando a sociedade saiu na rua lá em 2013, ela pediu 3 atributos: coerência, probidade e eficiência. Então não é possível, muitas vezes, o próprio agente público, que tem o dever, a prerrogativa, o dever de ofício de oferecer um serviço eficiente para o cidadão, muitas vezes ele é impedido de assim o fazer em razão de uma legislação ultrapassada, de uma legislação que foi importante quando foi concebida há 50, 70 anos atrás. Nós não estamos no século XIX, nós não estamos no século XX, nós estamos no século XXI. Então, aquilo que foi feito com a legislação trabalhista, é óbvio que nós precisamos também avançar no que diz respeito aos serviços públicos. Bom, diante de tudo isso, eu só tenho a lhe desejar sucesso nessa empreitada e gostaríamos de continuar acompanhando. Afinal de contas, trata-se de emprego, de trabalho, de remuneração de tanta gente espalhada por esse Brasil todo. Volte sempre que tiver novidades. Tá, obrigado. Será um prazer recebê-lo. Foi um privilégio conversar contigo, Paulo. Muito obrigado, deputada. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.